No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a volta às aulas de forma online e segura aqui nos Estados Unidos, principalmente na minha universidade, a USF. Eu não sei se vocês lembram, no vídeo passado a gente falou do todo o rolo que deu do Trump e que a gente tava ainda meio incerto, não sabia como ia ser. Então, hoje a gente vai falar do que a Universidade do Caio decidiu e como que vai ser esse próximo semestre de aula com base nesses acontecimentos e pelo fato de a gente ainda estar, né, vivendo a pandemia, sem uma data de finalização disso. Recapitulando, quando a pandemia começou, mas principalmente quando as quarentenas começaram e os casos nos Estados Unidos começaram a aumentar, a minha universidade foi obrigada pelo governo estadual a converter todas as aulas para modo online. Então, a partir de um dia em março, do dia 12 de março mais ou menos, todas as aulas passaram a ser online, independente de curso, se era em laboratório, se não era, então todo mundo foi para online. A gente terminou o primeiro semestre do ano, digamos assim, de forma online, inclusive provas, teve disciplina que aí trocou provas por trabalho ou coisas do gênero, porque não dava tempo de se reajustar. E logo depois a gente entrou no verão aqui, e eles têm um semestre de verão como se fosse umas férias, mas também dá para fazer alguns cursos normalmente online. Então dessa vez só o que eles fizeram foi ter certeza que todas as ofertas de cursos durante o verão seriam online, e os alunos não teriam a chance de ir para o campus, teriam que ser feito à distância. Nesse meio tempo, deu a treta do Trump, como a Ana falou, de querer expulsar os internacionais. Então, se você não viu, vai ter um card aqui mostrando, indicando o vídeo que a gente explicou toda essa situação. Por sorte, toda essa situação se resolveu e hoje os alunos internacionais não têm mais perigo de serem deportados, assim como, por enquanto, assim como as universidades têm a chance de fazerem seus cursos 100% online. E aí cabe praticamente a cada universidade decidir como que ela vai fazer isso. Isso. Então, a Universidade do Caio já tinha falado lá atrás, né, naquele outro vídeo a gente fala, que eles estavam pensando em fazer isso de forma híbrida, né? Dependendo do curso, dependendo da situação, eles iam ofertar realmente esses cursos completamente online ou fazer de forma híbrida. E pelo que eles já falaram como vai ser esse próximo semestre, eles mantiveram essa ideia de pensar de forma diferente para cursos diferentes. Eles começaram primeiro uma reabertura de forma gradual, então em fases, fase 1, 2 e 3, em que no começo, mesmo durante o verão, apenas 25% dos funcionários, independente da área que fosse, poderiam estar na universidade, e assim foram voltando. E agora para as aulas, eles decidiram que, como o Estado não baixou o número de casos de Covid nem de mortes, mas pelo contrário aumentou, bateu recordes agora em agosto que não tinham sido batidos lá desde o no começo de início. março. Então a universidade decidiu que ela ia voltar às aulas em 4 formas diferentes, dependendo, como a Ana falou, do departamento ou do tipo de aula. O primeiro formato, que é o mais liberal, digamos assim, seriam 50% das aulas de forma online e 50% das aulas de forma presencial. A segunda modalidade que eles ofertaram foi o que eles estão chamando de modo híbrido, mas que consiste em praticamente todas as aulas online e uma porcentagem muito pequena, menos de 20% das aulas, de forma presencial. E as outras duas formas que eles ofertaram, elas se baseiam só no online, na verdade. A diferença entre elas é, uma das opções é você fazer as aulas em tempo real, então o professor vai estar dando a aula por videochamada e você está assistindo, e quando aquela aula acabou pode ser que aquilo não fique gravado, então você vai ter que você vai ter que No ter horário da aula, isso. você tem que ficar online. Você tem que ter a presença, mesmo que não seja física, você tem que estar presente virtualmente para aquela disciplina. E a outra modalidade não é uma forma síncrona, então você não precisa estar naquele horário específico. Pode ser que o professor libere todas as aulas no começo gravadas e você assiste quando quer, ou então ele libera uma por semana e você vai assistindo, mas você tem o seu tempo. Você não precisa seguir exatamente o cronograma daquela disciplina de horário naquela semana. Depois que a universidade se pronunciou, então, e falou dessas 4 modalidades que ela ia poder trabalhar, ficou meio que de cada departamento escolher qual modo eles iam resolver funcionar nesse semestre. Então, o departamento do Caio, pelo fato de ser de computação e ser mais facilitado, eles resolveram que vai ser tudo online, nessas duas últimas modalidades que o Caio explicou, que é ou dessa forma síncrona, que o aluno vai ter que estar ali naquele horário da aula, ou então os professores vão poder disponibilizar o vídeo da aula e o aluno assiste
no tempo que ele puder. Então, todas as aulas que o Caio vai assistir e também ser monitor, vai ser tudo online. Ele não vai precisar ir para a universidade em momento algum. Inclusive, eles estão encorajando todos os alunos a não irem para a universidade. Então, mesmo que você vai fazer um trabalho em grupo ou você precisa tirar uma dúvida com alguém, você não vá para a universidade, não utilize os locais, os recursos que a universidade tem físicos, mas utilize todos os recursos online que ela vai te permitir. Então, obviamente, eles estão utilizando softwares da Microsoft, Canva, entre outros, para aumentar essa interação entre os alunos e aluno-professor, aluno-monitor, para também permitir que os alunos possam tirar dúvidas e fazer trabalho sem precisar se encontrar presencialmente. Sim, as mesmas ferramentas que eles começaram a usar no início da pandemia, que eles já usavam para algumas matérias que já eram online, eles estão disponibilizando agora para todas as matérias, né? Então, como é que funciona? Por exemplo, a monitoria, que o Caio trabalha na universidade dando monitoria, né, para algumas matérias. Então, como é que é? Tem um horário delimitado lá X, que ele entra lá no software da universidade e ele fica, tipo, numa videochamada, numa sala de bate-papo, sei lá, que aí os alunos que precisam daquela ajuda, eles entram pra falar com o Caio, ou então eles podem mandar mensagem, tipo e-mail, assim, pra resolver. Então é assim que é feito. Dessa mesma forma, as aulas também vão ser pela plataforma online, então o Caio pode entrar lá e ver as aulas que tem disponível, ele assiste, ou então as que são em tempo real, ele acessa o link por videochamada e pode assistir a aula, levantar a mão pra falar com o professor. Tem todas as ferramentas para que isso seja possível. Inclusive, se você está se perguntando ou ficou interessado em saber como vão ser as disciplinas que têm que estar presencialmente, a universidade já esclareceu que eles estão tomando todas as precauções possíveis que eles conseguem fazer. Então, o número de alunos por sala foi reduzido drasticamente. Foi praticamente 1/3 do que poderia ser preenchido uma sala é o que vai ser realmente ocupado. Todos os alunos terão que utilizar máscaras. Vão haver dispensers de álcool em gel pela universidade. Muitas das áreas de uso comum em espaços fechados vai ser desativada temporariamente, então você não vai poder ficar sentado. Aqui é muito comum, na entrada de todos os prédios, ter um lugar para estudo, com mesas, com sofá, com coisas do gênero. Né? Sim. Lugares assim que a biblioteca também. A biblioteca foi reduzido o número de pessoas que podem estar dentro dela e não vai ter, obviamente, eventos que reúnam pessoas na universidade de forma física. E que aqui é muito comum, né? Eles fazem muitos eventos o ano inteiro, a semana inteira. Sim. Encontro daqueles grupos, né? De estudo ou de até assuntos em geral, que eles fazem várias reuniões e eles são muito de fazer eventos para chamar os alunos, né? Para ter essa integração, essa integração entre os alunos. Então, tudo isso tá tudo, tipo assim, proibido. Só de forma virtual. Só de forma virtual. E os lugares desses comuns que não vão fechar, como o Caio falou, que vão ter a quantidade de pessoas permitida reduzida, também tem outras regras. Tipo assim, laboratório pode, no máximo, tipo assim, uma pessoa dentro da sala, que normalmente dá 20 pessoas. E daí, para os alunos que não são da computação, no caso, ou até se eles precisarem ir por alguma razão para a universidade nesse período, eles já colocaram essas regras de que eles têm que preencher um formulário, né, falando por quê, o dia que ele vai, não sei o quê. Quando ele chega lá, ele tem que passar por uma triagem, né, tipo medir. Na verdade, agora eles exigiram que todos os alunos e professores e funcionários preenchessem esse formulário antes do começo do semestre, dizendo se em algum momento do semestre inteiro, qualquer dia, eles estariam no campus ou não. E se você botou que não, eles não esperam sua presença lá. Se você botou que sim, você tinha que responder várias perguntas sobre a questão de saúde, de quem você encontra, onde você vai no dia a dia, as pessoas da sua casa trabalham fora, trabalham em casa ou não, para eles terem uma ideia. E todo mundo que, mesmo assim, foi aprovado a ir para o campus, cada dia vai ter que preencher um formulário semelhante, inclusive de sintomas, para ver se a pessoa não tem nada de Covid. E se a pessoa, tendo ou não os sintomas ali, pode ser que ela sofra ainda testes meio que surpresa, que eles vão andar com agentes meio que vistoriando isso e fazendo testes com termômetro ou outros tipos de testes para verificar se não tem ninguém com algum sintoma que poderia ser do Covid. Um outro detalhe é o seguinte: para as disciplinas que vão ter algumas aulas presenciais, como aqueles dois modelos que eu falei no começo, de 50-50 ou 80-20, 80% das aulas online e 20% presenciais, depois do Dia de Ação de Graças, que é em novembro, que é um feriado muito tradicional aqui nos Estados Unidos, em que todo mundo vai para suas casas passar com as suas famílias,
a universidade decidiu que mesmo as disciplinas que têm algum encontro presencial, depois do Dia de Ação de Graças, terão que terminar de forma online. Então que os professores já se preparem para organizar as provas finais, que isso também é uma coisa comum aqui nas universidades, de você faz uma prova grandona no final do semestre, praticamente da matéria inteira, e normalmente a que vale mais pontos, então os professores já se preparem para fazer essa prova de forma online, porque eles não querem correr o risco de pessoas indo para outros estados, outras casas, outros países e retornarem trazendo o vírus e isso acabar se espalhando e contagiando a universidade inteira. Então esse é um caso que vai funcionar inclusive para as que são presenciais. Todo mundo vai acabar de forma online. Sim. Vocês podem ver, então, que a preocupação, principalmente da universidade, vai além do que o Estado diz, ou até em âmbito federal, né? Tipo, a universidade está tomando todas as precauções possíveis para não acabar sendo um ponto de contágio, né? Então, a gente vê que aqui eles continuam, mesmo no estado em si, os números estarem aumentando, tem essa briga de governador e de prefeito e de todo mundo não querendo fazer nada, pelo menos a universidade tomou essa decisão sensata de trazer todas essas regras e tentar amenizar ao máximo ser, né, esse vetor de contágio das pessoas. Então, essa sorte a gente tá tendo. E que bom que vai ser assim, a gente vai poder continuar em casa até o final do ano, né? Sem ter que sair. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo ou no canal de uma forma geral, se você não nos conhece ou faz muito tempo que não conversa com a gente, você pode estar um pouco confuso em relação ao porquê que a gente está nos Estados Unidos, por que a gente veio para essa universidade e tudo mais. Então, se você está com essas dúvidas, em um próximo vídeo a gente vai explicar melhor como o motivo da nossa vinda e como que a gente veio parar nessa universidade aqui. Sim, e também se você tem dúvidas sobre o funcionamento das universidades aqui, isso que o Caio falou das provas e dessa estrutura que ele já tem, deixa pra gente aqui as suas dúvidas, que daí a gente já responde ela também nesse próximo vídeo, que a gente vai falar sobre o porquê da vinda e o que o Caio tá estudando aqui. Aproveita para curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos que provavelmente vão ter que fazer as aulas online. Pessoal, durante a edição a gente resolveu vir aqui do futuro para complementar um pouco um ponto que a gente achou que faltou ser abordado ali na nossa discussão sobre esse tema. A gente sabe que a realidade que a gente vive aqui, principalmente nessa universidade americana, não é a mesma realidade que a maioria das pessoas vive no Brasil e das universidades do Brasil, sejam elas particulares ou públicas. Aqui as mensalidades são muito absurdamente caras e a estrutura que as pessoas têm em casa também é bem diferente do que a realidade da maioria das universidades no país. Então não dá pra tentar reclamar, olha lá nos Estados Unidos como eles estão fazendo, vamos fazer aqui também, porque as realidades são muito diferentes, né? Às vezes os alunos das universidades aí no Brasil, às vezes não tem internet em casa, ou não tem equipamento, ou até tem, mas na família deles, quando eles estão em casa, tem que cuidar de um avô, de alguém pequeno, tem que trabalhar. As realidades são muito diferentes e não dá pra tentar aplicar esse mesmo método do jeito que eles estão aplicando aqui. É muito fácil falar, né, dessa solução. Nós sabemos, é claro, que tem algumas universidades brasileiras que estão criando soluções para tentar atender todos os alunos possíveis, mesmo aqueles que não têm internet em casa. Sim, se a sua universidade está fazendo isso, ou se você ouviu falar de alguma universidade que está tomando alguma medida para solucionar esses problemas, conta pra gente aqui nos comentários também. E aproveita também para se inscrever no canal para você receber a notificação e ativar... Eu não tô bem. A dor de cabeça vai deixar. Aproveita também para se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você vai receber a notificação de quando a gente lançar esse vídeo. É isso, gente. Um beijo e até a próxima. Abraço.